mais umas palavras cruzadas. Hoje voltámos ao início, Pedro, eu e tu, a fazermos as palavras cruzadas. Há algum tempo que isso não acontecia. E começando aqui pelo título da lição que vamos estudar, que diz o seguinte: Fundamentos para a profecia. E o versuário encontra-se em Isaías 6, 8 e diz o seguinte: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós este ano já ouvimos várias vezes esta expressão, esta frase do envia-me a mim, visto que é o tópico ou o tema deste ano da União, dos jovens e dos acampamentos e tudo mais. E então, quando eu li aqui o versículo, lembrei-me logo, mais uma vez, do eis-me aqui, envia-me a mim. E durante esta lição, nós vamos falar aqui um bocadinho sobre Isaías, vamos falar aqui sobre alguns símbolos, algumas personagens, algumas características, e também vamos perceber que é uma lição que não dá para nós conseguirmos abordar de uma maneira profunda nos minutos que nós temos. É sempre esta lição, se há lição que exige estudo, é mesmo esta lição. Eu queria, antes de passar a palavra, Pedro, ler só aqui um texto, logo aqui, na lição de sábado, que diz o seguinte: O direito de Deus de governar o universo baseia-se na sua posição como Criador de todas as coisas e também no seu caráter. É ao descobrirmos o caráter justo de Deus que começamos a compreender como e por que razão os seres humanos pecadores ficam aquém da glória de Deus. Eu gostei muito deste texto aqui da lição, em que aborda aqui Apocalipse e Romanos, porque faz aqui um resumo importante da diferença em que há entre Deus e o ser humano em relação ao pecado e em relação ao poder de governar ou não. O que é que tens a dizer desta lição? Bom, de facto não é algo que nós consigamos abranger de uma forma profunda nestes minutos, como tu estavas a dizer. Há alguns pontos que eu acho que nós vale a pena salientar, e este verso áureo, a história não começa aqui, não é? Tem a ver com esta diferença que existe entre o ser humano, o pecador, e a santidade de Deus, e a grande diferença que existe entre a nossa condição e aquilo que é a condição de Deus. E nós vemos aqui neste episódio de Isaías algo que é muito interessante, que é Isaías, quando é confrontado na sala do trono de Deus com esta santidade, com este poder, com estas características de Deus, Isaías sente-se indigno. E digamos que numa primeira fase, na nossa aproximação de Deus, é este o sentimento de reconhecimento da nossa condição de pecadores, de que existe um grande afastamento entre nós e Deus e entre aquilo que era o que Deus pretendia para a humanidade. Mas Deus não pretende que as coisas fiquem por aqui. Deus pretende que nós nos aproximemos dele. Deus pretende tornar-nos santos como fez com Isaías. E depois deste processo, digamos assim, nós podermos responder a este chamado. Então, a quem é que eu vou enviar? E nós aí, nesta segunda fase, não deixamos de ser pecadores. Portanto, continuamos a poder falhar, mas temos a certeza de que Deus nos vai perdoar, de que Deus nos vai reabilitar, de que Deus nos vai transformar. E é só nessa... É engraçado, há uma coisa, desculpa comentar, há uma coisa que estás a dizer em relação a Isaías. É interessante que nesta parte do eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías até sente um bocado de vergonha daquilo que ele é. Estar onde estava, não é? Exatamente, é isso mesmo. E o que é interessante é perceber que só depois dele, e a lição até aborda esse aspecto, só depois de Isaías perceber que o pecado tinha sido perdoado, é que ele vai dizer, ok, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é? Portanto, numa primeira fase, ele, ai de mim, não é? Vou morrer, vou perecer aqui, porque sou indigno. Da boca dele, dos lábios, indigno, é isso mesmo. Sou indigno de estar aqui, mas depois Deus
Deus é que trata disto. Repara, não é pedido a Isaías para ser ele a purificar-se. Não. Não, é Deus que vem e toca nos lábios de... Deus que vem, é um anjo que vem, que toca nos lábios de Isaías e diz: os teus pecados estão perdoados, estás purificado. E digamos que Deus está a criar esta necessidade em Isaías, porque Deus depois diz: então, mas quem é que nós vamos enviar? Não é? Parece que está aqui a convidar Isaías para ele tomar esta decisão. E ele diz: não, eu agora estou purificado, eu agora consigo ir. Envia-me a mim, agora já me sinto digno de te representar. E eu acho que nós, à medida que vamos passando mais tempo com Deus, passamos por estas fases, não é? Uma fase... Mas sabes que esta parte aqui deste episódio aqui de Isaías, e a lição até depois coloca uma questão, que é, quando nós, por muitas vezes nós temos este pensamento de Isaías que não sou digno, tenho vergonha, então não vou em busca de Deus ou de me aproximar de Deus, e ficamos à espera. E depois essa espera vai fazer com que nos vamos afastando cada vez mais e mais e mais, porque pensamos que não somos dignos da presença de Deus. E quando eu li esta parte, e depois vi aqui que Isaías, depois de saber que o pecado tinha sido perdoado, é que vai dizer: eu estou aqui. Lembrei-me logo de que quando nós estamos a nível espiritual, numa modo baixo, a tendência é de nós não irmos porque temos vergonha, nós não irmos à igreja porque temos vergonha, nós deixamos de orar ou de falar ou de estudar, tremensar a Bíblia, o que é que seja. Porquê? Porque não nos sentimos dignos disso mesmo. Há aqui outro aspecto interessante nesta história, não é? Nós sabemos que Isaías diz isto e há um anjo, não é? Um serafim que tira uma brasa do altar, não é? O texto escreve isto. E que depois toca com esta brasa na boca dele. A brasa de fogo ardente, exatamente. A brasa de fogo ardente, não é? E o que nós percebemos, depois a lição mostra-nos isto, que provavelmente seria o altar do incenso. E o que é que aconteceu? O que é que simbolizava este altar? As orações. As orações que eram feitas pelo povo, que depois subiam com o fumo do incenso, batiam no teto da tenda, não é? Do lugar santo, e ao baterem no teto do lugar santo, passavam para o lugar santíssimo. E no fundo é uma ilustração de que, apesar da nossa pecaminosidade, da nossa imperfeição e por aí fora, a oração chega ao lugar santíssimo e Deus, com base nas nossas orações, purifica-nos. Transforma a nossa vida, como aconteceu aqui com Isaías, ao ponto de ele dizer: estou preparado para ir e para poder representar Deus. Depois a lição de domingo termina com esta frase: Deus enviou um profeta, um pecador, que desempenhou uma tarefa semelhante à de um dos serafins do céu. Portanto, digamos que Deus capacita-nos para desempenhar esta função. Como poderia utilizar anjos não caídos, não é? Portanto, seres não caídos, mas não, eu quero é que o homem participe nesta missão de representar Deus e de mostrar aos outros homens o caráter de Deus como ele verdadeiramente é. E depois disto vai-nos levar, a lição vai-nos levar para os dois querubins, não é? Na parte do jardim do Éden, em que nós depois vamos ver que existe aqui muito simbolismo, não é só meramente estar ali dois anjos à porta, digamos assim, do jardim. Conseguimos ver que há aqui muitas semelhanças, inclusive a lição diz-nos que vai semelhar à Arca da Aliança, esta parte dos querubins, e é interessante nós percebemos que uma das coisas que eu achei curioso é que aqui na lição de segunda diz que o símbolo, o facto de estarem ali aqueles dois anjos, queria dizer também que era um símbolo de esperança e de promessa de que um dia os seres humanos seriam restaurados ao paraíso. Ou seja, saíram de lá, neste caso Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, foram colocados os dois querubins à porta, e também é uma maneira de nós percebermos um símbolo de dizer que um dia mais tarde, então, iremos poder voltar. Achei interessante esta parte
dos querubins ali à entrada do Jardim do Éden. O que é que a lição de segunda-feira, o que é que querias realçar assim mais importante da lição de segunda-feira? Olha, eu gostei também dessa frase que tu acabaste de ler, e juntamente com esta ideia de que, apesar de Adão e Eva terem terem sido expulsos, não é? Porque é que eles foram expulsos? Para que não comessem da árvore da vida e pudessem ser pecadores eternos. Ou seja, a morte haveria de aparecer, mas não seria o fim, não é? Nós sabemos isto. Mas esta ideia de que, mesmo depois desta expulsão do Éden, Adão e Eva e os seus filhos periodicamente voltavam ao local, à porta onde estariam estes anjos, para orar e para adorar e para se relembrarem do que perderam. E provavelmente para Adão e Eva poderem ensinar aos filhos e descrever aos filhos o que é que tinha acontecido. E que seria ali naquele local onde Deus tinha criado Adão e Eva, onde Deus tinha criado, digamos, aqueles animais, aquele recanto especial para Adão e Eva, e isto era certamente um local onde eles podiam dar aquele testemunho de que, como nós lemos em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, não é? Que um dia Deus iria repor novamente o acesso à árvore da vida e àquele local, e a morte seria vencida e o pecado seria vencido. E, portanto, esta ideia de que eles podiam ir lá, que os seus filhos, e podiam adorar Deus perante aqueles anjos e perante a entrada do Jardim do Éden, é algo que certamente foi importante para estes primeiros humanos, para poderem perceber que Deus não os tinha expulso numa maneira digamos, de afastamento ou de vingança por terem desobedecido, não. Era algo que era para o bem deles e que não seria eterno essa separação, que havia um plano de salvação, não é? E depois nós vamos para a parte de Ezequiel, não é verdade? Vamos para a parte de Ezequiel, em que Ezequiel, isto podia ser aqui como é que é dizer? Aqui uma mistura de várias coisas ao mesmo tempo. Aqui uma panóplia de figuras, de simbolismos. Nós conseguimos aqui, através disso, até eu estava a tentar encontrar aqui na lição, que eu acho que há aqui uma parte que a lição diz que algo, ou uma confusão, ou algumas misturas nestes simbolismos todos de Ezequiel, em que, repara, vamos buscar essa parte que tu tinhas falado de Isaías, das brasas, do fogo ardente. O trono de Deus, vamos buscar os querubins, vamos buscar leões, águias, bois, homens, vamos buscar quatro tribos que depois mais à frente vamos perceber o que é que elas querem dizer. Portanto, esta parte de Ezequiel é interessante nós vermos, e há aqui um pormenor que eu acho muito, muito interessante. Nós temos uma grande vantagem em relação a estas personagens. Uma vantagem e uma desvantagem. Para mim, a grande vantagem é que nós sabemos já o que é que aconteceu. E eles não sabiam naquela altura. A grande desvantagem é que nós, infelizmente, não temos a relação que eles tinham com Deus. Não é? Mas esta parte aqui de Daniel, o que é que tu querias realçar de Daniel, não, de Ezequiel, peço desculpa, aqui na parte de terça-feira? O que é que te chamou mais a atenção? Bom, o que eu acho, e acho que não foi por acaso que começámos com Isaías, o que Deus pretende mesmo é que nós possamos ter acesso à sua presença, ao seu trono, digamos assim, não é? E nós vemos aqui uma série de simbolismos, com um leão, uma águia, um boi, um homem, que depois também são usados depois, mais à frente nós vemos por aquelas 4 tribos como o estandarte, digamos, das suas tribos. As bandeiras, exatamente. As bandeiras, não é? Porque quando eles acampavam, estavam, digamos, o seu estandarte e tinha estes simbolismos. E nós podemos ver que na interpretação das profecias é importante perceber o que é que se passa aqui nesta sala do trono de Deus. Podíamos falar de muita coisa, dos 24 anciãos, etc., dos tronos. Exatamente. Não temos tempo para aprofundar isto tudo.
aquilo que eu realço mais é que, apesar desta magnificência, deste poder, desta magnitude da santidade de Deus... Porque isso ela é presenteado com uma demonstração de poder de Deus, não é? É isso mesmo. E, ao mesmo tempo, ele percebe que Deus convida o homem a religar-se com ele, apesar desta diferença. E que, digamos, as profecias, no fundo, cumprem-se quando se volta novamente ao Éden, digamos assim, não é? Quando se recupera a imortalidade porque se tem acesso novamente à árvore da vida, a morte foi vencida, o pecado foi vencido, e aí então, digamos que completa-se o ciclo de volta à casa, de volta novamente ao Éden, não é? E é claro que nós pedimos o que é que significa ter uma figura de leão, ter os 4 lados da face, portanto, olhava para todo lado, 360 graus, não havia nenhum lado que fique sem estar ao acesso, etc. Podemos abordar muita coisa, mas eu acho que aquilo que eu salientaria é este fim de ciclo, ou seja, voltar novamente ao Éden, purificados, transformados, sem morte, sem dor, sem sofrimento. Este sim é o principal objetivo de Deus para o ser humano. E não é por acaso que a lição volta a Lúcifer, não é? Ao início de tudo. Sim. É? Exatamente. E antes disso, só mencionar aqui a parte em que Deus, no meio do seu povo, em que os israelitas paravam a sua viagem até à Terra Prometida, montavam um tabernáculo, as suas tendas, as tribos, tudo isto tem um simbolismo, 3 tribos de cada lado, Deus descia, a presença de Deus descia no lugar santíssimo, eles saíam com as suas bandeiras, digamos assim, e nós conseguimos ver que havia sempre uma tribo dominante em cada um dos 4 lados do tabernáculo, e temos aqui 4 tribos dominantes, digamos assim, em que temos Judá, temos Ruben, temos Efraim e temos a tribo de Dan. E cada uma delas, na sua bandeira, teriam, ou no seu estandarte, teriam uma figura. Não é? Isso mesmo. Que eram estas figuras que Ezequiel percebe no trono de Deus. No fundo, repara, o que é interessante é que Deus quer... Deus faz sempre tudo para estar perto do homem. No Éden estava uma ligação, essa ligação foi interrompida, então Deus aparecia de determinada maneira junto de Adão e Eva, os anjos comunicavam, etc. Depois chegámos à altura do tabernáculo e nós vemos aqui que Deus continua a querer estar completamente no meio do homem, não é? De estar... E isto não chegava. Teve que vir Jesus, não é? E aí a comunhão é um nível muito diferente, não é? Torna-se como nós, digamos, como a raça caída. E é interessante ver que também os 4 lados, digamos assim, da Nova Jerusalém, não é? Portanto, estes simbolismos todos quase como para completar este ciclo, não é? De voltar ao Éden e de que uma coisa é certa, Deus, apesar da nossa pecaminosidade, quer estar connosco, quer nos santificar, quer nos transformar. Assim como fez com Isaías e como é o seu plano de fazer com todos aqueles que o aceitam, não é? De serem transformados por ele. E depois isto vai-nos levar àquilo que tu estavas a falar há bocado, da queda de Lúcifer. Entramos na parte da queda de Lúcifer. Se calhar, se nós pararmos para pensar um bocadinho, é algo que nos ultrapassa um pouco, perceber que Lúcifer, o poder que tinha, o papel que tinha, a importância e percebemos que isso não foi suficiente e que vai levar à queda de Lúcifer. A lição fala mesmo nesse aspecto, em que parece que é um pouco incompreensível, não é, que Lúcifer tenha ocupado um lugar tão importante no trono de Deus e depois tenha acabado como acabou. Não é? É verdade, há coisas, e Irmão White diz isto claramente,
se conseguíssemos compreender o que é que aconteceu aqui, como é que seres perfeitos, criados por Deus, num ambiente perfeito, de repente Lúcifer desenvolve estes traços e esta inveja e esta revolta que depois conduziu àquilo tudo que nós sabemos, ao pecado na humanidade. E quando compreendemos que Lúcifer era alguém que tinha uma posição de destaque, alguém que era honrado de certa maneira pelos outros anjos, isso não foi suficiente. Isso não foi suficiente. E é interessante que este deve ser um alerta, digamos, e quando nós pomos esta atitude como uma atitude de humildade que era, se calhar era a característica a par do amor que mais ilustrava o caráter de Deus e de Cristo, não é? Comparando esta arrogância, este orgulho de Lúcifer com a humildade de Deus a encarnar na forma de homem, pois tendo uma morte e uma morte de cruz, não é? Como o apóstolo Paulo diz, portanto, parece que está sempre a descer para se aproximar mais do homem. Nós podemos ver aqui que há uma grande diferença, sem dúvida nenhuma, entre o caráter de Lúcifer, o caráter de Satanás e o caráter de Jesus, o caráter de Deus, não é? E em jeito aqui de conclusão, porque isto realmente o tempo vai voando e tendo aqui mais ou menos 2 minutos, há aqui uma frase que para mim é estrondosa, que se calhar nós já ouvimos N de vezes, mas que continua a ter um poder gigantesco e uma importância enorme na nossa vida como cristãos, que diz o seguinte: não há um ser humano em toda a história da Terra por quem Cristo não tenha morrido. Eles só precisam de aprender sobre isso e escolher aceitá-lo. Isto indo ao encontro do que é o Evangelho, qual é que é o papel fundamental do Evangelho. E achei muito interessante esta frase que está aqui na lição, e depois a lição até nos coloca a pergunta: que papel é que nós temos a desempenhar enquanto igreja ou enquanto adventistas, enquanto indivíduos, para que estas pessoas saibam o que é que Cristo fez por cada um de nós. Acho que é a essência daqui do Evangelho desta lição. E é interessante que isto está onde? Na lição de quinta-feira, em que fala sobre a queda de Lúcifer. Eu também tinha essa frase sublinhada, acho que é de um alcance, quer dizer, quando nós paramos para pensar sobre isto, não é que todo o ser humano teve esta hipótese, não é, de aceitar a salvação vinda por Jesus, não é? E depois é interessante que depois há muita linguagem profética, muito simbolismo. Quando nós em Apocalipse lemos que digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Portanto, não há aqui nada que possa excluir alguém desta salvação oferecida pelo sangue de Jesus, não é? E repara, esta atitude, este contraste entre eu não estou a ser honrado o suficiente com eu abdico da minha vida para que os outros possam ser salvos. E digamos, este contraste entre Cristo e Lúcifer é marcante. E esta última frase é sem dúvida uma bela maneira, se calhar, de encerrarmos aqui esta recapitulação da lição desta semana. Só é preciso aceitá-lo, não é? Eu digamos, podíamos, e certamente tu também pensas como eu, esta pode ser a nossa oração, não é? Que todos nós possamos aceitar isto e compreender este sacrifício e aquilo que, no fundo, Deus quer é tocar-nos com uma brasa de fogo ardente que não dói e que não queima. Que não dói. Isaías não se queixou. Aliás, ficou melhor, purificado, e que nós possamos aceitar isto e também possamos dizer: olha, estou aqui, usa-me na tua obra para o que for preciso. E é engraçado que após uma lição com tantos simbolismos, após uma lição com tantos enigmas, digamos assim, com tantas ligações que parecem não ser assim tão fáceis de interpretar à primeira leitura, e a própria lição da parte de Ezequiel dizia que há uma confusão
porque são vários símbolos, vários temas, vai acabar de uma maneira muito simples, em que era aquilo que tu estavas a dizer, que basta aceitar, e voltando ao início, ao versuário, em que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é? Acho que é o mais fácil, é o mais fácil de nós fazermos, é de nós aceitarmos a Jesus, e principalmente de não só aceitar, mas também de estarmos disponíveis, como Isaías depois ficou disponível para servir os outros, né? para Que servir, todos possam saber realmente que basta aceitar, é para todos, não é para mim. Exatamente. É para todos. E tu podes escolher, é uma decisão tua. E acho que é uma boa maneira de encerrarmos aqui a nossa lição. Acho que sim. E sempre realçando a importância de nós estudarmos a lição, de aprofundarmos o conhecimento. É claro que existem lições mais técnicas, outras mais fáceis, outras que exigem mais estudo, mas que se nós tivermos um estudo diário, acho que vai facilitar, e lançamos esse desafio a quem nos ouve e que possam continuar a acompanhar as palavras cruzadas. A ti, Pedro, desejo esperar pela próxima oportunidade, passarmos outra vez os dois juntos, e no fundo é isto, é que realmente nós possamos ter tempo para Deus, para lermos a sua palavra e nos aproximarmos mais de Ele. Até à próxima. Pedro, um abraço. Uma boa semana.